novo. A Bíblia diz que a nossa vida, a Bíblia diz aqui no versículo 5, né? Como uma correnteza é a nossa vida, como são breves a nossa vida, são como a relva que brota ao amanhecer e germina e brota de manhã, mas à tarde ela já murcha e seca. Assim é a nossa vida. Por mais que possamos viver 100 anos, ainda assim, a nossa vida é como esta planta que à noite ela é germinada, de manhã ela brota, vem o sol e à tarde ela já murcha. E o que você vai levar? Como tem sido a sua vida? O que você fez já ficou para trás. O que você vai ser daqui para frente? Você vai cumprir verdadeiramente os votos que você tem feito? Você vai cumprir? Se não for cumprir, nem os faça, né? O versículo de número 7 diz: somos consumidos e aterrorizados. O Senhor conhece as nossas iniquidades e não escapa os nossos pecados mais secretos do Senhor. Às vezes a gente pensa que tem algumas coisinhas que a gente consegue disfarçar. A gente pode até disfarçar para os homens, mas para Deus não é possível. Deus conhece tudo, Deus conhece todos. A Bíblia diz no versículo de número 9 que todos os nossos dias passam, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para aqueles que têm mais vigor. Entretanto, os anos são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Nós poderemos sim chegar aos 70, poderemos sim chegar aos 80 para aqueles que têm mais vigor, poderemos passar dos 80, mas aí com fardo, com algum sofrimento. A nossa vida é muito breve. Você tem abraçado as pessoas que estão ao seu redor? Você tem falado o quanto você ama a sua família? Você tem falado o quanto você ama os seus irmãos? Você tem tido a oportunidade de consolar? Como você tem vivido a sua vida? Você tem se dado, você tem se doado? Porque haverá um momento em que você vai ver que a sua vida terrena vai passar. Ela vai passar. A nossa vida começa a se acabar desde o momento que a gente nasce. A cada dia, a gente está indo ao fim da nossa vida, mas sabendo que estaremos iniciando uma vida muito melhor. Nós estaremos morando em um lugar onde não haverá choro, nem ranger de dentes, nem dor, nem medo, nem sofrimento, onde Deus limpará as nossas lágrimas de dentro para fora, onde tudo será curado, onde tudo será restaurado. Mas se Deus olhar para você e disser como você viveu a sua vida, você foi uma pessoa egoísta, uma pessoa que não se dedicou aos outros, uma pessoa que só pensava em ter e não se preocupava em ser. Nós precisamos abraçar, nós precisamos dizer que amamos, nós precisamos respeitar, nós precisamos se doar para o próximo. Não ficar sempre esperando que alguém se doe, que alguém faça algo em nosso benefício. Nós precisamos fazer, porque a nossa vida é muito rápida, a vida daqueles que estão ao seu lado também. Então abrace, beije, declare o seu amor enquanto há tempo, enquanto há vida. E aí então, este salmo, ele continua nos dizendo a respeito do quanto Deus cuida de nós, do quanto Deus se preocupa conosco, do quanto Deus tem visto os nossos dias, os nossos anos, Deus vê as nossas alegrias e também Deus acompanha as nossas lutas. Deus está conosco em todo o tempo. Só que na maioria das vezes nós lembramos de convidar Deus apenas para as horas difíceis, né? Nas horas de alegria, de festa, muitos não lembram de convidar Deus, mas nós precisamos nos lembrar de não apenas de convidar Deus, mas de dar a Ele um local de excelência, de primeiro em tudo e em todas as coisas, né? Muitas coisas nós conquistamos no ano que passou, mas muitas também nós talvez não tenhamos tido a oportunidade de conquistar. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, há esperança. Você que está aí, ó, com fôlego de vida, espere no Senhor e a sua conquista virá. Nós
Falamos na nossa programação de hoje a respeito do Salmo 90, né? Que é um salmo que nos leva a refletir um pouco a respeito da nossa vida, o quanto a nossa vida é curta, é rápida, é passageira, o que a gente tem feito com a vida que Deus nos tem dado, como a gente tem vivido a única vida que nós temos aqui na Terra, porque a outra vida é a vida eterna e aí haverá apenas um caminho para a salvação e para o céu e um outro caminho para a condenação. Não haverá meio termo. Deus te chama nesta hora. Viva uma vida reta aos olhos do Senhor. Tenha comunhão com Deus. Deus não quer saber das suas justificativas. Senhor, eu não te sirvo porque eu não tenho tempo. Senhor, eu não te sirvo porque eu não tenho entendimento. Senhor, eu não busco o Senhor porque eu sou impedida por aqueles que estão ao meu redor. Não há justificativa. Você precisa viver a sua vida como quem vive para Deus. Foi Ele quem te deu a vida, é Ele quem mantém a sua vida e é a Ele que você vai um dia voltar e viver na presença dele durante toda a eternidade. Então viva a sua vida na presença do Senhor. Ame mais, leia mais a Bíblia, converse mais, console mais as pessoas que choram, busque mais a presença de Deus, vá mesmo em busca de uma palavra, ouça no rádio, ouça na TV, vai até os cultos, as igrejas, procure uma vida de intimidade e eu te garanto que você vai conquistar uma vida de vitória. Ser cristão não significa ter uma vida 100% sem problemas. Um dia, um grande empresário, um homem de muito sucesso, escolheu 3 pintores e pediu que cada um deles pintasse uma tela da forma com que cada um via o que era servir a Deus. O que fosse o ganhador seria muito recompensado, porque este homem de sucesso, este grande empresário, ele queria entender o que era ter uma vida com Deus e uma vida para Deus. E ele pediu então que esses 3 gênios da pintura colocassem naquelas telas o que era para eles servir a Deus. Aí então este grande empresário chegou diante da primeira paisagem que o pintor havia pintado e ele viu uma tela linda, um mar calmo, sem ondas, com um barquinho sobre aquele mar, navegando tranquilamente. Aí então ele foi até a segunda tela e ele viu que o segundo pintor havia declarado através da sua pintura que servir a Deus é como uma plantação de trigo. E ele caminhando naquela plantação, tranquilo, sereno, aonde não se via o começo e nem o fim daquela paisagem maravilhosa. E onde ele caminhava, ia se abrindo aquela plantação, uma imagem linda. Este empresário muito se espantou ao ver a terceira tela. Ele olhou espantado e perguntou para o artista: por quê? Como você colocou que servir a Deus é esta pintura? E aí então o artista explicou, porque esta pintura que ele havia visto representava um mar com as suas ondas furiosas batendo sobre a rocha com muita força. Neste mesmo mar e sobre esta mesma rocha, uma grande tempestade, onde raios e trovões, onde nuvens escuras estavam sobre aquela paisagem. Uma cena que em certo momento dava medo, porque era uma cena de luta, de dificuldade. E na fenda daquela rocha havia uma família de pássaros que estava tranquila, descansando na fenda da rocha, em meio às ondas, em meio à tempestade. Na fenda daquela rocha, os pássaros descansavam. E esse artista então disse que servir a Deus é isso, é mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à tribulação, às fortes ondas, o agitado
do nosso dia a dia, nós estarmos na fenda da rocha, que é nos braços de Deus, descansando na presença do Senhor, sabendo que Ele nos guarda, sabendo que mal algum chegará à nossa casa, à nossa tenda, à nossa vida, porque nós iremos descansar no Senhor, sabendo que a vontade de Deus vai prevalecer, seja ela qual for. Se Deus permitir que eu e você estejamos em meio à tempestade, nós estaremos ali para honra, glória e louvor de Deus, não com murmurações, com reclamações ou questionando a Deus, porque sabemos que as nuvens vão embora e o sol voltará a brilhar. Nós sabemos que essas ondas irão se acalmar e que tudo voltará ao normal, ao outro dia. Então, isso verdadeiramente é servir a Deus. E esse artista, então, foi contemplado, porque este homem entendeu o que é verdadeiramente servir a Deus. E que nós também possamos entender isso. No ano de 2014, nós teremos muitas alegrias, mas também surgirão as adversidades, os problemas que teremos que resolver, as coisas que teremos que correr atrás, porque Deus vai aonde nós não podemos mais ir, mas aonde eu e você podemos ir, nós devemos ir e ir até o fim, sabendo que Deus vai conosco. E quando a gente diz, Senhor, não dá mais, aí Ele caminha no nosso lugar, porque Deus luta a nossa batalha e Ele entrega nas nossas mãos a vitória. Amém? Eu quero desejar a todos um 2014 tremendamente abençoado na presença de Jesus, que os seus sonhos, que os seus planos estejam em conformidade com a vontade de Deus e que eles venham se realizar todos eles, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado através da sua vida, do seu falar, do seu proceder e do seu viver em todo o tempo. Fiquem todos com Deus, fiquem com essa presença preciosa do Espírito Santo na sua vida, por onde quer que você vá, que o Senhor possa te acompanhar, te dirigir e te abençoar, amém? Agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade, a vocês, amigos, irmãos, telespectadores. Quero deixar aqui o meu agradecimento a Cláudia Bijux e a Fernanda Lima e a todos os nossos colaboradores. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem levantado empresas para nos abençoar e para que assim nós possamos continuar com esta programação que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana.